uma cena no banheiro de Hogwarts que divide opiniões até hoje. O Draco está curvado sobre a pia chorando. A morta que geme tenta consolar ele e ele diz: "Ninguém pode me ajudar, eu não consigo fazer isso, e se eu não fizer, logo ele me mata." O Harry, escondido, fica imóvel, porque o garoto que passou 5 anos aterrorizando todo mundo ao redor está completamente desmoronando num banheiro. E você não sabe o que sentir: pena, raiva, alívio, tudo ao mesmo tempo? E eu acho que essa confusão é exatamente o que a autora queria que você sentisse. Mas para entender por que essa cena funciona assim, você precisa entender o que os filmes esconderam nos 5 anos anteriores. O fandom divide o Draco em 2 versões. A primeira é o vilão sem profundidade, o ricaço arrogante que fica do lado errado porque é mau. A segunda, que os filmes construíram, é a vítima sem responsabilidade, o garoto assustado que nunca quis nada disso e foi forçado pelo pai. E eu acho que as 2 versões erraram, porque o Draco dos livros é algo até mais difícil de encaixar numa caixa. Um garoto que foi moldado para ser uma coisa acreditou nisso de verdade durante anos e só descobriu que não era capaz quando chegou o momento de provar. Hoje eu vou mostrar como os filmes achataram essa história e por que entender o Draco dos livros muda o que você sente naquele banheiro, na Torre da Astronomia e do não sei da Mansão Malfoy. Para entender o Draco, você precisa entender o que significa crescer sendo filho do Lúcio Malfoy. Não só a família rica, o sobrenome poderoso, o pai, comensal da morte. Você precisa entender que o Lúcio não era um pai ausente ou um pai cruel no sentido convencional. Ele era um pai que moldou o filho à imagem de tudo que acreditava. Pureza de sangue não era preconceito na casa dos Malfoy, era princípio, era a verdade, era o jeito que o mundo funcionava. E o Draco cresceu dentro disso sem questionar, porque criança não questiona o que aprende antes de ter vocabulário para duvidar. Então, quando ele chega em Hogwarts, lá com os 11 anos, busca o Harry no trem e diz que ele precisa aprender a se relacionar com um tipo certo de pessoa. Ele não está sendo calculado, ele está sendo sincero, genuinamente acredita no que está dizendo. E durante anos, esse é o Draco que os livros mostraram. Um garoto que age de acordo com tudo que foi ensinado, que usa crueldade porque foi educado num mundo onde crueldade era privilégio. Os filmes mostraram parte disso, mas sempre com uma leitura de cinema. O Draco dos filmes parece mais alguém performando arrogância do que alguém que genuinamente acredita no próprio discurso. E essa diferença importa, porque quando você acredita de verdade, a queda é muito mais longa. Mas aqui está o problema: se o Draco genuinamente acreditava em tudo que foi ensinado, o que muda quando o Lúcio cai de graça com o Voldemort? O que acontece com um garoto cujo pai era o modelo de tudo que ele queria ser, e esse pai, de repente, já não tem mais poder nenhum? Tem um padrão nos filmes que fica claro quando você relê os livros. Cada vez que o Draco faz algo cruel, os filmes cortaram, suavizaram ou transformaram em reação em vez de escolha. O primeiro encontro no trem, onde ele busca o Harry ativamente para estabelecer hierarquia, foi cortado e substituído por uma cena passiva. As piadas quando Hermione está petrificada e inconsciente, cortadas. O prazer explícito que ele sente ao usar o poder do esquadrão inquisitorial da Umbridge, reduzido a uma montagem sem peso. E o resultado é que o Draco dos filmes chega no Enigma do Príncipe sem ter provado o suficiente de quem é. Então, quando ele está com a varinha apontada para o Dumbledore e não consegue atirar, então parece fácil ler ele como vítima. Claro que ele nunca quis. Olha pra ele, ele está apavorado, claramente fora do lugar. Mas nos livros você chegou naquele momento sabendo de 5 anos de escolhas deliberadas. 5 anos de um garoto que usou o que aprendeu em casa para causar dano real. E a Torre da Astronomia não cancela isso, ela complica. Ele não está lá apesar de ser cruel, ele está lá por causa disso. Só que tem uma cena antes da Torre da Astronomia que os filmes suavizaram ainda mais. E é ela que explica tudo sobre quem o Draco ainda é naquele momento, mesmo desmoronando, mesmo com medo. Vamos voltar para aquela cena do banheiro, mas agora com contexto. O Draco está chorando não porque é bom, está chorando porque recebeu uma missão que deveria provar quem ele é. Matar o Dumbledore, o tipo de ato que seu pai teria feito, o tipo de coisa que define quem você é no mundo onde cresceu. E está descobrindo que não consegue. Não porque o Dumbledore seja poderoso demais, mas porque matar é diferente de acreditar que algumas pessoas merecem morrer.
E o Draco, com toda a crueldade que exerceu durante 5 anos, não é um assassino. Então, quando o Harry o encontra chorando e o Draco percebe que está sendo observado, o que ele tenta fazer? Nos livros, o feitiço é o Cruciatus, uma das 3 maldições imperdoáveis, a maldição da tortura. Não para cumprir a missão, não porque o Harry é uma ameaça naquele momento, mas porque o Harry viu ele chorar. E essa humilhação foi o suficiente para ele querer torturar alguém. Os filmes tornaram isso um duelo genérico, sem revelar qual feitiço ele tentou. E aí você perde a informação mais importante sobre quem o Draco ainda é naquele momento, capaz de querer causar dor extrema por vergonha pessoal, mesmo em colapso. Isso é o Draco dos livros. Não é simples, é um garoto que genuinamente não consegue matar, mas genuinamente quer torturar, que está desmoronando por dentro e ainda tenta manter o controle pela violência, que aprendeu tão bem que o poder é a resposta para tudo, que nem nos piores momentos da própria vida consegue sair disso. E aí vem a Torre da Astronomia, e nos livros o Draco chega lá com algo que os filmes apagaram, uma história, 5 anos de escolhas que o trouxeram até ali. E quando ele fica de pé, com a varinha apontada para o Dumbledore e a mão tremendo, a pergunta não é ele vai fazer, é como alguém criado para ser isso chegou no momento onde não consegue. E aí nós chegamos na mansão Malfoy. O Harry, Ron e Hermione são capturados. A Bellatrix pergunta ao Draco se é o Harry. No livro, o rosto do Harry está completamente desfigurado por um feitiço da Hermione, irreconhecível. O Draco olha para ele e diz não sei. Nos filmes é claramente o Daniel Radcliffe com um inchaço leve, e a hesitação do Draco parece uma escolha moral óbvia, tanto que os filmes adicionaram uma cena que não existe nos livros, onde o Harry pergunta depois, você sabia que era eu? E o Draco não responde, confirmando que salvou conscientemente. Nos livros, a ambiguidade é total. Talvez ele soubesse, talvez tivesse medo de estar errado e sofrer as consequências, talvez não quisesse a morte do Harry na própria consciência depois de tudo. A autora não responde, e essa escolha é deliberada, porque o Draco dos livros não precisa de um momento de redenção limpa. Ele é um personagem que age dentro de uma lógica construída tijolo por tijolo desde a infância, e que começa a rachar quando o custo dessa lógica se torna pessoal demais. O não sei pode ser covardia, pode ser dúvida genuína, pode ser o começo de algo que ele nunca vai conseguir nomear. E a ambiguidade não é um defeito do personagem, é a coisa mais honesta que a autora poderia ter feito com ele. Porque pessoas raramente têm um momento de redenção claro. Elas têm momentos de hesitação, de medo, de escolhas pequenas que carregam um peso enorme. A série da HBO tem uma chance que os filmes não tiveram. Tempo para mostrar os 5 anos de escolha que chegaram na Torre da Astronomia. O prazer no poder, a crueldade calculada, o garoto que genuinamente acreditava no que o pai ensinou. Sem isso, a cena do banheiro fica bonita, mas vazia. Com isso, ela parte o coração do jeito certo, porque você entende que o Draco não está chorando por ser bom, está chorando porque descobriu tarde demais que não é capaz de ser o que foi criado para ser. Esse é o Draco dos livros, e eu acho que quando a série mostrar ele assim, o fandom vai precisar revisitar tudo que decidiu sentir por esse personagem. Agora me fala, você sabia que o Draco sabia que era o Harry na mansão Malfoy e escolheu não falar? Ou a dúvida era genuína? Se você gostou dessa análise, o vídeo sobre o Snape faz ainda mais sentido assistir agora. Eu vou deixar o card aqui em cima, porque os dois eles compartilham algo que o fandom quase nunca coloca lado a lado. Comenta aqui e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.